E se existisse um poder incrível capaz de transformar a vida de qualquer pessoa e que já está aí dentro, esperando para ser usado? Pois é, hoje a gente vai falar sobre a fome. Mas calma, não é a fome de comida, tá? É aquela ambição que move, que faz a gente querer mais da vida. Vamos mergulhar fundo nisso. Sabe aquela sensação de que algo está faltando, de que a gente está meio que patinando no mesmo lugar enquanto o tempo, bom, ele continua passando? Essa é uma dor que muita gente sente. Aquela de olhar para a própria vida e não reconhecer mais os sonhos que um dia moraram ali. E aqui entra a lógica da coisa, que é um pouco dura, mas necessária. Muitas vezes, o que impede a gente de avançar não é a falta de oportunidade, não. É a falta de coragem de, pelo menos, desejar algo maior. Porque, no fim das contas, a vida não adivinha o que a gente quer, né? Ela não entrega o que a gente não pede. Mas ó, a notícia boa é que essa coragem, essa fome, ela pode ser despertada. E essa é a grande promessa de hoje. Quem ficar até o final vai entender exatamente como reacender essa chama e, de fato, começar a construir a vida que se deseja de verdade. E para a gente já começar essa jornada, que tal uma pequena reflexão? Já deixa aí nos comentários. É na carreira que as coisas precisam de um gás novo? Nos relacionamentos? Na vida pessoal? Compartilhar isso já é um primeiro passo gigantesco para a mudança. Vamos então para o nosso primeiro ponto, que é fundamental. O que realmente aumenta o espaço de alguém no mundo não são as circunstâncias, é a fome. E essa fome toda começa com a permissão, aquela permissão que a pessoa se dá. Vamos pensar um pouco. Na vida, a gente só recebe as credenciais que a gente corre atrás para pedir. Ninguém vai chegar com um crachá novinho em folha e dizer, pronto, agora está permitido. A permissão para crescer, para ter, para ser, tem que partir de uma solicitação. É um movimento nosso, ativo, e não uma espera passiva. Olha só este exemplo que é brilhante, a carteira de motorista. A gente tira a CNH, que vale aqui no nosso país. Mas para dirigir em outro lugar, precisa da permissão internacional. E adivinha? A gente tem que ir lá e pedir. Ninguém oferece isso de bandeja. A vida, gente, funciona da mesmíssima forma com as nossas ambições. Certo, mas como é que se faz para desejar mais, para querer coisas que hoje parecem tão distantes? A resposta é bem mais simples do que parece e é o nosso próximo ponto. E o ponto crucial é este aqui. A vontade, o desejo, a ambição, tudo isso é alimentado por referências. Simplesmente não dá para querer algo que nem se sabe que existe. O desejo é filho direto do conhecimento. Então a chave é a exposição. É aumentar o nosso repertório. Visitar lugares diferentes, conversar com pessoas que pensam diferente da gente, ler sobre assuntos que a princípio não interessam. E o mais curioso é que mesmo que a gente experimente algo e não goste, pronto! Agora a gente já sabe que aquilo existe e só isso já expande o nosso universo de desejos possíveis. Agora, vamos falar sobre o ativo mais valioso que uma pessoa pode ter. E olha, não é dinheiro, não são contatos, nem mesmo talento puro e simples. É a fome. E quando a gente fala de fome aqui, estamos falando daquela vontade que dá pra ver no olho, sabe? Aquele brilho que denuncia uma pessoa que não vai se contentar com pouco. É o compromisso visível com o próprio crescimento. Para ficar claro, imagina uma aposta. De um lado tem alguém com todas as ferramentas e recursos na mão. Do outro, alguém sem nada, mas com uma fome imensa. A longo prazo, em quem vale a pena apostar? A aposta certa é sempre em quem tem fome, porque essa pessoa vai dar um jeito de criar as próprias ferramentas. Vamos ilustrar isso. Pensa aí num profissional bem no comecinho da carreira, sabe? Sem aquele currículo de encher os olhos, sem grandes conquistas para mostrar. Só que essa pessoa tem uma coisa diferente. No olhar dela, a gente vê uma chama. Uma vontade que não se abala de aprender, de fazer acontecer, de se provar. Uma fome de verdade. E é nesse tipo de pessoa que as melhores apostas são feitas. Não pelo que ela já é, mas por aquilo que a fome vai transformar essa pessoa. O verdadeiro potencial não está no currículo, está no desejo de construir um. E isso tudo nos leva a uma reflexão muito importante. Porque a fome não é uma coisa que a gente tem ou não tem e ponto final. É algo que se nutre, que se alimenta através do compromisso. Essa frase é de uma força, é a declaração de quem tem fome. É reconhecer que, olha, talvez ainda não se tenha todas as respostas, mas existe um compromisso inabalável de encontrá-los. É isso que alimenta toda a jornada.
Então fica a pergunta para a gente refletir com calma. O que estamos mostrando para o mundo? Quando as pessoas olham para a gente, sejam chefes, clientes, a nossa família, elas conseguem ver essa fome? Elas percebem esse compromisso de se tornar uma versão melhor? Se essa nossa conversa está fazendo sentido, aproveita agora para se inscrever no canal, curtir e ativar as notificações. Todos os dias a gente traz novas ideias por aqui para ajudar no crescimento de todo mundo. Chegamos à parte final e agora é hora de transformar tudo isso em ação. Porque conhecimento sem prática, convenhamos, não muda a vida de ninguém. Vamos então a um plano bem claro para a gente começar a querer mais. Aqui estão 3 passos simples para começar hoje mesmo. Primeiro, explore. Esta semana, pesquise sobre um campo novo, uma habilidade, um hobby, qualquer coisa sobre a qual não se saiba nada. Segundo, declare. Escreva uma coisa grande que se quer e conte para uma pessoa de confiança. Tira isso do mundo das ideias. E terceiro, comprometa-se. Identifique uma pequena, mínima ação que pode ser feita amanhã na direção desse desejo. Toda jornada começa com um único passo. E para selar esse nosso compromisso, que tal usar os comentários? Qual é a primeira porta que, a partir de hoje, se dará permissão para abrir? O que se dará permissão para desejar? Compartilhar isso cria um compromisso público poderoso com a mudança. E para fechar, é preciso guardar esta mensagem. Não importa a idade, não importa o que já se passou. A vida está sempre esperando. Tem muito mais para acontecer do que tudo que já ficou para trás. Não se pode ter medo de querer. Não se pode ter medo de querer mais e, principalmente, não se pode ter medo de querer de novo.